Agora nós vamos ver um exemplo retirado aqui desse livro, Chemometrics with R. Vamos ao exemplo então. Deixa eu apagar aqui, né? Apagar aqui também. Vou apagar aqui também, coisas da aula passada, né? Então tem aqui a descrição do exemplo, né? O que nós temos? Nós temos um conjunto de vinhos, né? Então eu vou abrir aqui a matriz, né? Matriz de dados, aqui eu coloquei nesse objeto vim. Posso até executar aqui, deixa eu puxar para cá. São muitas amostras e muitas variáveis. Então, aqui não dá para ver tudo, né? Infelizmente. Vou fazer o seguinte, melhor abrir aqui. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma amostra de 177 vinhos. Esses vinhos são da região de Piemonte, no norte da Itália. São vinhos da variedade Barolo, da variedade Barbera e da variedade Grignolino. Então eles são produzidos com uvas diferentes. O Barolo, se não me engano, com uvas do tipo Nebbiolo, o Barbera com uvas do tipo Barbera e o Grignolino com uvas do tipo Grignolino. Você tem aqui várias variáveis medidas, né? Tipo quantidade de álcool, ácido málico, cinzas, alcalinidade das cinzas, magnésio, fenóis, flavonoides, flavonoides não fenólicos, enfim. Isso aqui tem a ver com a intensidade da cor, e esse OD ratio, esses três parâmetros aqui tem a ver com aspectos, digamos, de coloração, de espectroscopia, né? Então, o que você tem aqui, ó? Álcool, ácido málico, cinzas, magnésio, fenóis. Todas as variáveis estão em diferentes unidades. Todas as variáveis, exceto essa aqui, coint, coRui e OD ratio, são concentrações. coRui é a matiz de cor, coint é a intensidade da cor, e OD ratio é a razão entre as absorbâncias medidas nos comprimentos de 280 e 315 nanômetros, né? Então aqui está os nossos dados, né? Repare que a primeira coluna se refere aos rótulos, né? aos tipos de vinhos, né? Então a primeira coluna corresponde a variáveis categóricas. Por isso aqui a gente cria um vetor rótulos com a primeira coluna e coloca esses rótulos como fatores aqui, factors, né, variáveis categóricas. Você pode verificar, por exemplo, como variam algumas variáveis com esse comando ggpairs, que é da biblioteca ggali. Então vou executar a biblioteca primeiro, chamar a biblioteca, depois aqui o ggpairs já vai aparecer aqui, vamos dar uma olhada. Tá aqui, né? Um pouquinho complicado aqui porque eu não selecionei exatamente as melhores variáveis. Aqui é ácido málico, cinzas, alcalinidade de cinzas. Que tal pegar outras variáveis? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, dá 8A, são 14 variáveis? 14? Vou pegar outras variáveis. Vamos dar uma olhada aqui se você consegue verificar uma separação aqui entre os diferentes tipos de vinhos. Por exemplo, a quantidade de prolina aqui e esse OD ratio, você consegue aqui verificar que tem uma separação de acordo com o tipo de vinho, né? Para a maioria dessas variáveis aqui você consegue ver. Tem algumas não, né? Por exemplo, fenóis não flavonoides e prolina você não consegue classificar muito bem. Então nós vamos pegar só agora as colunas de 2 a 4, que são as colunas das variáveis, e colocar nesse objeto wines. Aqui. Então aqui eu vou ter só as variáveis, né? Aqui
esse objeto. Aqui no livro eles fazem PCA usando aqui, digamos, o decomposição em valores singulares, mas nós vamos pular essa parte por enquanto, isso eu vou deixar para a próxima aula. E vamos direto ao PCA, usando a biblioteca já pronta, sem nos preocupar com o formalismo matemático da técnica, né? Então vamos descer aqui, vamos fazer o PCA, cadê o PCA? Aqui, ó, vamos fazer o PCA então. Deixa eu abrir de novo os dados aqui, fazer o PCA com a função já simplificada. Aqui, isso aqui eu já rodei. Então eu usei aqui o PRComp, como no exemplo anterior, para cálculo do PCA. Deixa eu tirar isso aqui, limpar isso aqui. E quando você pede o sumário desse objeto vim.pca, você vai ter aqui a porcentagem da variância explicada por cada um dos componentes. Você vê que os dois primeiros componentes explicam 55% da variância. Com os 4 primeiros componentes você tem 73% da variância explicada. Vamos ver o biplot aqui. O biplot mostrando os elementos amostrais no espaço dos componentes principais, são esses pontinhos pretos, e os vetores são as variáveis. Melhor a gente criar as elipses aqui para ver se a gente consegue classificar alguma coisa. Vamos lá, aqui agora com as elipses. Então você vê bem que foi possível com o PCA classificar os diferentes tipos de vinho segundo as categorias Barbeira, Barolo e Grignolini. Digamos que você tenha um vinho que você pegou dessa região, que pertence a uma dessas categorias, mas que você não saiba a que categoria pertence, você pode usar um modelo baseado em PCA para verificar a que categoria pertence. Aqui você pode analisar algumas observações então sobre o biplot, né? Então note que é uma feliz coincidência a separação em grupos, né? O PCA não explicitamente procura discriminar entre classes. Nesse caso, as 3 cultivares têm claramente características diversas. Essas características podem ser vistas nesse gráfico biplot, né? Que é um gráfico dos pesos e dos scores, né? Os pesos das variáveis e dos scores, que são as posições dos elementos amostrais no espaço dos componentes principais. Então ele mostra essa distribuição das variáveis originais para os componentes principais. Então claramente os vinhos da classe Grignolino distinguem-se por valores de álcool mais baixo e uma intensidade de cor também mais baixas. Os vinhos Barolo tem um alto teor de flavonoides e fenóis e um baixo teor de fenóis não flavonoides. O inverso é verdadeiro para os vinhos do tipo Barbeira. Bom, todas essas conclusões provavelmente também poderiam ter sido tiradas observando box plots específicos para as várias variáveis, mas isso seria realmente muito trabalhoso. Então o PCA efetivamente simplifica para nós.